Petit Jornal. Inteligência e irreverência em doses diárias. Olá, gente. Bem-vindos, bem-vindas ao Petit Jornal. Esse é o bate-papo número 894. Estamos gravando numa live no YouTube do Petit Jornal. São exatamente 21 horas e 32 minutos da segunda-feira, 21 de julho de 2025. Cá está a dupla de costume, a dupla que você conhece de cor. Tanguy, o Bagdadi, animado, contente, preparado, revigorado, resiliente, retumbante, descansado, muito descansado e muitíssimo tarifado. Sem nenhuma perspectiva de remoção das tarifas, pelo menos até o presente momento. E Daniel Souza, que é esse que vos fala. Ao longo dos próximos minutos, vamos repercutir temática internacional das últimas horas. E Tanguy, eu estava olhando aqui o descritivo desse episódio e vi um e-mail logo no início desse episódio. Para que serve esse e-mail? Tudo bem, Daniel Souza? Boa noite para você. Daniel Souza, esse e-mail é se as pessoas quiserem falar com a gente. Para, por exemplo, fazer alguma parceria de patrocínio. Se a pessoa quiser levar o Petit Jornal para sua empresa, né? O que a gente tem feito bastante. Aliás, um abraço para todo mundo que nos contatou recentemente. É sempre um prazer. A gente pode fazer algo personalizado para as necessidades da sua empresa. E com isso, Daniel Souza, deixo aqui o apelo, né? Se você quiser falar com a gente, está lá o e-mail e deixa as boas-vindas a todo mundo que nos acompanha, todo mundo que está junto com a gente aqui, pessoal que está no YouTube, né? No chat do YouTube, acompanhando essa gravação, nessa live de onde sai a gravação, e pessoal que está também nos ouvindo pelo podcast. Sejam todos muito bem-vindos. Daniel, eu queria começar esse bate-papo 894 falando sobre Israel, sobre Gaza e principalmente sobre a pressão internacional que vem crescendo contra Israel. Eu sigo sendo cético, né? Eu não acho que essa pressão agora é ela que vai mudar, mas o fato é que tem havido uma mobilização um pouquinho maior com relação a pressionar Israel para tomar determinadas medidas que diminuam o sofrimento e a mortandade absurda que está acontecendo em Gaza ao longo desses dias. Então, no dia de hoje, nós tivemos 28 países assinando uma declaração conjunta pedindo duas coisas: um cessar-fogo imediato em Gaza e dois, fazendo críticas ao sistema de ajuda humanitária e, portanto, pedindo melhoras no sistema de ajuda humanitária. Em grande medida, Daniel, isso é um reflexo das notícias que a gente vem tendo ao longo dos últimos dias, principalmente pelo fato de que ontem, por exemplo, morreram 67 palestinos que estavam na fila, na tentativa de conseguir receber ajuda humanitária, o que se soma às 36 mortes do sábado. Basicamente, o que vem acontecendo, Daniel, é que a ajuda humanitária entra no território da faixa de Gaza, você tem uma aglomeração muito grande de pessoas tentando receber aquela comida, porque, de fato, é uma situação desesperadora, e você tem um despreparo muito grande no oferecimento desses alimentos. E, portanto, você tem o exército israelense abrindo fogo para dispersar, abrindo fogo contra as pessoas, o que leva, portanto, né, somando aí 67 com 36, mais de 100 pessoas mortas que estão ali para buscar ajuda humanitária. Quando a gente fala sobre esses países, Daniel, que assinaram essa declaração, a gente está falando sobre alguns países que têm, de fato, uma relação histórica com Israel. Só para trazer aqui quem foram: Austrália, Áustria, Bélgica, Canadá, Dinamarca, Estônia, Finlândia, França, Islândia, Irlanda, Itália, Japão, Letônia, Lituânia, Luxemburgo, Países Baixos, Nova Zelândia, Noruega, Polônia, Portugal, Eslovênia, Espanha, Suécia, Suíça e o Reino Unido. Também é um país que tem uma relação histórica com Israel. E esses foram os 25 iniciais, e um pouquinho depois, 3 outros países anunciaram que também queriam subscrever a declaração: Grécia, Malta e Chipre. E, portanto, Daniel, as críticas elas se dão principalmente na maneira pela qual a ajuda humanitária é oferecida. A gente sabe, Daniel, a gente vem falando sobre isso aqui ao longo das últimas semanas, que Israel, junto com os Estados Unidos, definiram que apenas uma organização, uma fundação, seria responsável por oferecer toda a ajuda humanitária como uma forma de centralizar essa ajuda, que é a Fundação Humanitária de Gaza, que é apoiada tanto por Israel quanto pelos Estados Unidos. E a forma de oferecimento dessa ajuda vem sendo muito criticada. O que esses países dizem, Daniel, é que você tem uma ajuda humanitária que não é oferecida de forma segura, tanto é que muita gente vem morrendo no momento de tentar chegar
até essa ajuda humanitária e que há uma violação da imparcialidade humanitária. Ou seja, a ajuda humanitária é oferecida de uma maneira que não favorece as pessoas de maneira imparcial que precisam daquela ajuda. Israel, Daniel, rapidamente respondeu a essa declaração e disse que, em primeiro lugar, essa declaração ela é desconectada da realidade e que envia uma mensagem errada para o Hamas. O argumento israelense é de que o Hamas tenta sempre tomar conta da ajuda humanitária, né, e que, portanto, existe sempre uma tensão muito grande no momento em que essa ajuda é oferecida, o que leva, portanto, ao uso da força. Israel também nega os números, né, então que o número de mortos não seria exatamente esse, não é bem por aí e tudo, mas Israel sempre afirma que a ONU, se ela for oferecer ajuda humanitária, ela seria conivente com o Hamas e permitiria o desvio de ajuda humanitária. Então, é sempre uma postura da ONU, Daniel, de Israel, de criticar a maneira pela qual as críticas são feitas. Pensando no cenário militar, humanitário e político do que está acontecendo na faixa de Gaza, há a renovação de uma preocupação pelo fato de que Israel está sinalizando que fará uma ofensiva aérea e terrestre numa cidade, num vilarejo ali da faixa de Gaza chamada Deir al-Balad, que até agora, aliás, Deir al-Balah, que até agora, Daniel, vinha sendo poupada de qualquer tipo de ataque porque existe uma expectativa, existe uma crença de que nessa cidade estejam concentrados alguns dos reféns israelenses capturados no dia 7 de outubro de 2023. Então essa região ela foi relativamente poupada dos ataques com a preocupação israelense de bombardear aquela região e acabar matando alguns reféns. Pois bem, ao longo do fim de semana, você teve uma série de avisos israelenses pela evacuação dessa região, o que dá indicativos de que Israel está se preparando para mais um ataque, na verdade, para um ataque nessa região, sempre dizendo que o objetivo é destruir a infraestrutura do Hamas. Isso levou, naturalmente, Daniel, a críticas muito intensas por parte de todo mundo. O que os palestinos dizem é, mais um ataque, no momento em que a faixa de Gaza está absolutamente destruída, você tem mais uma região, uma das poucas que foram um pouco menos atingidas, será atacada. A ONU fazendo críticas parecidas, que a situação humanitária ela já é dramática, com mais ataques a situação ela tende a ficar pior ainda. E, naturalmente, Daniel, familiares dos reféns dizem que, olha, isso apenas mostra que o Netanyahu simplesmente não está nem aí para os reféns, né? Os reféns é muito possível que sejam atingidos por ataques como esses. Ao mesmo tempo, Daniel, existe uma expectativa de que negociações possam acontecer, a volta de negociações, e reitero aqui o meu ceticismo, né? Essas negociações aparentemente não vão levar a lugar nenhum. Não existe a intenção de Israel de fazer grandes concessões, não existe a intenção do Hamas de fazer concessões tampouco. Então você tem ali uma situação na qual há definitivamente um impasse e, portanto, qualquer tipo de solução para esse cenário humanitário assustador na faixa de Gaza me parece muito distante no momento atual, Daniel. Esse impasse tem relação com a distância, né, de objetivos das partes envolvidas. Até agora, a sinalização de Israel é que ele só aceita qualquer tipo de conversa que envolva a eliminação do Hamas, quer dizer, o Hamas não pode continuar existindo na faixa de Gaza, o que me parece algo distante da realidade, pelo menos no curto prazo. E do outro lado, você tem o Hamas que quer sobreviver, quer continuar existindo, quer continuar tendo controle sobre aquela região, como teve ao longo dos últimos tempos. Então, são dois objetivos muito desconectados e, consequentemente, a chance de um acordo fica muito reduzida em função disso. Tangui, avançando para a próxima pauta, Donald Trump completou 6 meses de mandato, 6 meses de governo nessa nova passagem pela Casa Branca e estamos exaustos, exaustos de tantos acontecimentos, de tantas notícias. Mas a gente pode aqui fazer um pequeno balanço do que aconteceu ao longo desses últimos 6 meses. O presidente Donald Trump assinou mais de 100 ordens executivas, o que mostra, sem dúvida, uma proatividade muito grande por parte dele no que diz respeito a tentar governar sem o Congresso, sem outras forças políticas. A ordem executiva seria o equivalente no Brasil a uma medida provisória, seria o mais próximo que a gente pode colocar. Nós temos também um presidente que aumentou muito as operações policiais, particularmente
do ICE, com o objetivo justamente de projetar ali a ideia de um presidente que é implacável com os migrantes, etc. Aliás, nós falamos sobre isso no episódio de hoje da manhã, o bate-papo 893, que está no feed do podcast, que a popularidade do Trump em relação à política migratória vem caindo. No que diz respeito à política tarifária comercial, o Trump impôs tarifas a dezenas e dezenas e dezenas de países, com alíquotas variando muito dependendo do país envolvido. As negociações seguiram sempre o mesmo ritmo, anuncia, recua, renegocia, mas na prática você teve acordos postergados, ou seja, não foram assinados, e apenas pouquíssimos acordos foram fechados, o que levou muito a atenção global. Na prática, a gente está falando de impactos sobre o preço do consumidor, retração de investimentos, adiamento de decisões econômicas mais sérias, porque o nível de incerteza e de imprevisibilidade da economia mundial a partir da política tarifária dos Estados Unidos é imenso. O nível de incerteza realmente é gigantesco. E falando um pouco sobre temáticas internacionais diversas, o Trump não cumpriu a promessa, de resolver o problema da guerra em Gaza, de resolver o problema da guerra entre Rússia e Ucrânia. No Oriente Médio, nós tivemos ali uma marca nesses primeiros 6 meses daquele bombardeamento do Irã, que acabou sendo algo que chamou muito a atenção. Em relação à política do America First, tivemos ali ameaças em relação à Groenlândia, em relação ao Panamá, em relação ao Canadá, mas Trump parece que cansou, cansou dessas temáticas. Aliás, uma vez mais fica muito claro que o Trump se cansa de determinados assuntos, fica meio entediado e acaba abandonando aqueles assuntos para nunca mais voltar a eles. Isso é uma marca pessoal do Trump. Pegar a atenção dele acaba sendo algo que aumenta muito o seu poder. Você tem, inclusive, alguns críticos que sugerem que o Trump ele leva muito em consideração quem deu a última opinião, que é a opinião que ficou na cabeça dele, que ficou no foco dele. E a televisão, Daniel? Tem muita gente que faz essa análise, Alguma coisa que aparece, por exemplo, na Fox News, E o Trump é um cara que, ao que tudo indica, ele gosta muito de televisão, ele está sempre ali ligado na televisão. Uma discussão que aparece na Fox News, e aí se algum comentarista lá fala sobre alguma coisa e tal, ele bota na cabeça dele de, isso aqui é uma boa, eu vou resolver isso. E ele começa a dar as ideias malucas e tal, e 2 semanas depois, esse assunto ele já morreu, ele já outra pauta capturou a atenção dele, e ele vai meio de acordo com o vento, e o vento muitas vezes é a televisão que está ligada na frente dele. Agora, se a gente olha para a economia americana, a taxa de desemprego está relativamente sob controle, a inflação também muito por conta do trabalho ali do Fed, mas a popularidade do Trump vem caindo, vem evidentemente caindo. É um governo ainda curto, são apenas 6 meses, embora a gente tenha a impressão de que ele já está no poder há décadas, por conta da intensidade dos acontecimentos diários, mas esse é um elemento de preocupação para ele. Você já começa a projetar nos Estados Unidos o que pode acontecer nas midterms, e as primeiras projeções não são boas para o Trump, Existe aí uma perspectiva de um certo desgaste do governo dele, seja por conta de inflação, seja por conta de promessas não cumpridas, seja por um certo cansaço de tudo que está acontecendo. Mas o fato é que até o presente momento a popularidade dele vem dando sinais de queda, e a perspectiva, a projeção é que essa queda continue ao longo dos próximos meses, o que pode atrapalhar o resultado dos republicanos nas midterm elections, no meio do mandato, no ano que vem. Perfeito. Aliás, um dos temas que levou o Trump a se posicionar muito, a falar muito e tal, foi exatamente a questão da Ucrânia, Lembrando que, de novo, parece que o Trump está no poder há 18 anos, parece que nem foi nesse mandato agora, em fevereiro, que ele bateu boca com o Zelensky na Casa Branca, depois fez as pazes, aí se encontraram no Vaticano, Você tem ali umas idas e vindas, que são meio estressantes, É difícil entender exatamente qual é o sinal. Agora, tá marcada para essa quarta-feira agora, Daniel, depois de amanhã, a gente está gravando esse episódio aqui numa live, na segunda-feira, 21 de julho, no dia 23 de julho, na quarta-feira agora, está marcada para uma reunião na Turquia entre Rússia e Ucrânia. Tá?
Então vai ser a primeira reunião em quase 2 meses, faz bastante tempo que os dois não se encontram, né, que os dois países não se encontram, e isso foi dito, portanto, pelo Zelensky, o Zelensky é que anunciou isso, e quem vai representar a Ucrânia será o Rustem Umerov, que é o chefe do Conselho de Segurança e Defesa da Ucrânia. Segundo a Ucrânia, há alguns pontos cruciais que têm que ser discutidos. O primeiro deles, a troca de prisioneiros de guerra. Isso não é inédito, eles já tiveram 2 rodadas de trocas de prisioneiros, então isso já aconteceu 2 vezes com êxito, né? Conseguiram negociar, cumpriram e tal. Então agora a ideia é para uma terceira rodada de troca de prisioneiros. O retorno de crianças ucranianas levado à força pela Rússia. Isso foi naquele momento inicial da guerra, né? No momento em que a Rússia faz aquele primeiro avanço sobre Luhansk e Donetsk ainda, né? No momento que nem tinha uma invasão tão grande ainda no sul. Muitas crianças foram levadas para a Rússia. Então esse aqui é um ponto que a Ucrânia quer colocar na mesa de negociações de novo. Aliás, foi esse caso aqui que levou o Tribunal Penal Internacional, né, o TPI, a emitir um mandado de prisão contra o Putin, né, exatamente por conta dessas crianças ucranianas levadas à força para a Rússia. O que a Rússia diz é que estava oferecendo segurança e proteção para essas crianças, que são crianças que estão numa área que a Rússia considera agora que é sua. Logo, elas nem ucranianas seriam. E segundo a Ucrânia, também o objetivo seria a preparação de uma eventual reunião entre os líderes, ou seja, entre Zelensky e Putin. E a gente vem vendo, Daniel, qual é a pegada do Putin com relação a esse papo todo. Meu amigo, não tem nenhuma necessidade de eu me encontrar com Zelensky. Não vou me encontrar com Zelensky. E o Putin ele tem uma justificativa muito interessante, né, até meio legalista. O Putin não reconhece a legitimidade do Zelensky à frente da Ucrânia. Isso pelo fato de que o Zelensky está no poder na Ucrânia desde 2019 e o mandato na Ucrânia é de 4 anos, ou seja, ele deveria ter passado por uma reeleição, né, na verdade, por uma eleição para tentar a reeleição no ano de 2023. Só que desde que a guerra começou, em fevereiro de 2022, a Ucrânia está sob lei marcial, o que suspende as eleições. Então, o Zelensky ele já está no poder há 6 anos, ele deveria ter um mandato de apenas 4, né? Ele já está indo, portanto, já completou, na verdade, 6 anos de mandato. O que o Putin diz não tem legitimidade. É interessante, né, Daniel, porque o Putin é um cara que está no poder desde 1999. Mas o que o Putin tem a seu favor? Não, veja bem, passei por eleições. Mas, Putin, você passou por tantas eleições que, você foi mudando a Constituição e tal. Não importa, a regra é a regra. Teve eleição, eu ganhei a eleição, eu permaneço no poder. Então, a gente tem, de novo, né, Daniel, a expectativa agora de uma negociação que vai acontecer em Istambul. A gente sabe mais ou menos o que vai ser discutido, a gente sabe qual é a intenção do Zelensky. O Zelensky ele aparenta, Daniel, tem uma certa certeza de que no momento em que ele sentar numa mesa de negociações com o Putin, ele vai falar as palavras certas e o Putin vai acabar recuando. E eu queria trazer aqui uma ponte, Daniel, com relação à geleia da Shakira que você trouxe no episódio de hoje de manhã. A geleia da Shakira que você trouxe foi a Ucrânia tentando atrair latino-americanos para que fossem ajudar a Ucrânia, né? Pegasse seu aviãozinho aqui na América Latina, fossem lá para a Ucrânia para lutar contra a Rússia, né? E você trouxe que a propaganda ali era uma mulher com um sombreiro dizendo, olha, nunca falei espanhol na vida, mas estou aqui te convidando, né, gentilmente, para você vir aqui para lutar uma guerra, né, contra, sei lá, a Rússia, né? Por que não? Isso denota, Daniel, uma estratégia mais ampla que a Ucrânia vem tendo de tentar, de fato, uma aproximação à América Latina. A Ucrânia anunciou essa semana agora a abertura de novas embaixadas em Equador, República Dominicana, Panamá e Uruguai, países onde a Ucrânia não tinha uma embaixada e agora vai passar a ter, e ao mesmo tempo diminuiu a sua presença diplomática em Cuba. Claramente aqui uma sinalização para os Estados Unidos. O interessante é que no meio disso tudo, Daniel, apesar da Ucrânia estar tentando uma aproximação à América Latina, com relação ao maior país da América Latina, que é o Brasil, a Ucrânia está buscando um certo distanciamento. Um sinal claríssimo disso é que a Ucrânia permanece sem embaixador no Brasil desde junho, desde o mês passado, quando aquele que ocupava esse cargo, né, que é o Andriy Melnik, ele foi indicado pelo Zelensky para o posto de embaixador da Ucrânia na ONU. Então, o Brasil não tem, nesse momento, um embaixador ucraniano, o que é um sinal bastante claro, né? É um recado aqui claríssimo, estou abrindo outras embaixadas aqui, o Brasil segue sem embaixador. Não é de hoje que o Zelensky considera que as posturas do Lula são claramente pró-Rússia e o cenário que a gente tem agora apenas marca
o fato de que há, de fato, uma tensão entre a Ucrânia e o Brasil, Daniel. Não deixa de ser uma pena, né, Tanguy? O Brasil, idealmente, deveria aí ter uma capacidade de diálogo com todas as partes envolvidas. O Brasil tem uma vocação à mediação, mas não tem conseguido aí um posicionamento que o dê esse tipo de respaldo, né? Ele começa a ser visto como um país que tem lado em diferentes questões, o que é algo que para o Brasil traz uma série de embaraços. Bom, Tanguy, avançando para a próxima pauta, eu queria registrar que a Argentina apresentou um crescimento anualizado, né, de 5%, e aqui eu estou considerando o final de maio de 2025. Foi o 8º mês consecutivo de alta na comparação anual, foi um pouco abaixo do projetado pelo mercado, né, que chegou a imaginar que seria 5,8%, mas de qualquer maneira não deixa de ser um crescimento espetacular. O principal destaque foi o setor financeiro, que cresceu no último ano mais de 25%. Isso também sinaliza aí uma economia que começa a ter cada vez mais crédito, começa a ter cada vez mais oxigenação, e isso traz aí consequências interessantes e projeta uma economia que deve continuar tendo um bom crescimento nos próximos tempos. Não sabemos exatamente o ritmo ainda, mas o crescimento argentino deve continuar, e isso fortalece a posição do Milei, né? Porque o Milei conseguiu baixar a inflação, o Milei conseguiu recuperar o crescimento econômico e conseguiu avançar na questão cambial, inclusive com um acordo junto ao Fundo Monetário Internacional e também com a eliminação ali de constrangimentos, de uma série de constrangimentos no acesso à moeda estrangeira na Argentina. Existe ali uma certa dúvida como vai ficar a economia argentina sem a ajuda do FMI, como é que a Argentina pode colocar a taxa de câmbio realmente num patamar mais sustentável de longo prazo, na medida em que o câmbio na Argentina continua ainda muito forte, muito valorizado. Existem algumas preocupações em relação a isso, mas o Milei obteve aí alguns ganhos, algumas vitórias importantes, e esse ano de 2025 é crucial para ele. Se essa retomada do crescimento realmente encaixar, a tendência é que ele recupere popularidade interna, que ele ganhe popularidade interna e amplie a sua força política. Eu também queria destacar, Tanguy, uma matéria que saiu no Financial Times, analisando o Vietnã. O Vietnã foi um dos pouquíssimos países que acabou celebrando um acordo comercial com os Estados Unidos diante dessa pressão toda. E a crítica que o Financial Times faz, e me parece que tem sido a visão de muitos negociadores de muitos países que nesse momento tentam ali um acordo com os americanos, é que não adianta se precipitar. Se você se precipitar, você vai entrar pelo cano e vai conseguir um acordo ruim, né? A tarifa para o Vietnã foi reduzida de 46% para 20%, e com isso você teve ali um alívio, né, para os vietnamitas. O investimento estrangeiro direto no Vietnã, ele aumentou significativamente esse ano, acabou não sendo muito impactado por essa questão. E na reciprocidade, a tarifação dos produtos americanos que entram no Vietnã é de 0. Então, existe aí realmente uma percepção de que talvez o Vietnã tenha se precipitado um pouco, muito sob pressão, né? Os investimentos americanos lá se tornaram muito importantes, o mercado americano se tornou muito importante, o Vietnã se tornou um parceiro comercial de crescente relevância para os americanos, e os Estados Unidos para o Vietnã então nem se fala, mas há ali a percepção de que, olha, talvez correr é tudo que o Trump quer, né? O Trump quer colocar uma faca no seu pescoço, quer que você assine um acordo o mais rápido possível, e o problema é que esse mais rápido possível pode levar você a assinar um acordo muito ruim e colocar você numa situação de desvantagem. Tanto tem pensado assim os negociadores, que os europeus, por exemplo, já disseram, não vou assinar qualquer acordo. Se ele não quiser oferecer um acordo minimamente decente e quiser colocar tarifas sobre nós, é paciência da vida, vamos retaliar, vamos buscar algum tipo de alternativa. Uma posição não muito diferente tem sido adotada por outros países, o Canadá, Japão, Coreia do Sul, etc. Querem acordos com os americanos, é óbvio, mas não estão dispostos a assinar qualquer acordo para ter um acordo muito rápido.
Lembrando sempre que esses acordos comerciais são de alta complexidade, levam muitos e muitos meses para serem negociados, que envolvem muitos interesses e múltiplos setores com múltiplas realidades distintas, e a sua negociação, o seu desembaraço está longe de ser simples. Daniel Souza, pode olhar a Shakira de hoje? Vamos lá. Ô, Tanguy, na geleia da Shakira de hoje, voltamos a falar sobre Donald Trump. Você sabe, Tanguy, que o Donald Trump foi para sua rede social, a Truth Social, e disse o seguinte: olha, eu posso impedir o acordo para a construção do novo estádio do Washington Commanders. Ô, Tanguy, o Washington Commanders é um time da NFL, um time de futebol americano. Está construindo um novo estádio ali em Washington, afinal é o Washington Commanders. E esse novo estádio ele está orçado em 3,7 bilhões de dólares. Mas o Washington Commanders, recentemente em 2022, trocou de nome. Eles antes se chamavam Washington Redskins. O problema é que Redskins passou a ser visto como um nome ali politicamente incorreto por conta da referência aos povos originários dos Estados Unidos e uma referência que não é exatamente muito elogiosa. O Washington Redskins trocou de nome, passou a ser Washington Commanders e, por conta disso, Donald Trump diz: não vai construir estádio, não vai construir estádio, não vou deixar. É em Washington, eu vou trazer a jurisdição de volta para a Casa Branca. Vou infernizar a vida de vocês, voltem a se chamar Washington Redskins. Donald Trump, sendo Donald Trump, ele está cheio de tarefa, cheio de coisa para resolver, cheio de acordo comercial para negociar, mas está preocupado com o Washington Redskins. Ele estará preocupado com essa temática semana que vem? Não sabemos. Daqui a um mês, pode ser que ele tenha esquecido. Ou não, pode ser que ele lembre. Pode ser que ele aumente a pressão. Vai saber. É difícil. Depende do que aparecer lá na timeline dele. Depende do que aparecer na Fox News. Depende das pessoas que entrarem em contato com ele. Aí ele pode esquecer, pode não esquecer, pode se lembrar, pode apagar. Enfim, isso é Donald Trump, isso é essa loucura que os Estados Unidos têm vivenciado ao longo dos últimos meses e por conta da importância global dos Estados Unidos, nós também, né? Agora, Daniel, me conta que ele pode fazer alguma coisa? Na prática, não. Não, a resposta é essa. Não, na prática, pode reclamar não. aí. Mas ele diz que ele pode mudar as regras para passar a poder fazer alguma coisa. Perfeito. É isso, mas aí é um long shot lá. Quem sabe, talvez sim, talvez não, dependendo, enfim. Ou simplesmente ele causou, porque assim ele está ali se colocando contra a agenda do politicamente correto. Maravilha. Daniel Souza, dessa maneira a gente encerra esse nosso episódio. Deixo aqui o convite reiterado para você que está nos ouvindo se ligar no canal do Petit Jornal no YouTube. Aliás, se inscreve lá, né? Isso pra gente faz uma super diferença. E você já será brindado com uma aula gratuita que vai acontecer no dia de amanhã sobre desdolarização. O que é a desdolarização? Como é que funciona a desdolarização? Dá para fazer. Os BRICS vão desdolarizar. Vai ter moeda única nos BRICS. Isso é uma ameaça para os Estados Unidos. Por que o Trump está tão preocupado com isso? Aliás, a gente pode encontrar, inclusive, que a origem daquela carta que o Trump mandou para o Lula e tal, falando dos 50% de tarifa, tem a desdolarização ali no meio, né? É um dos pontos, é um dos assuntos. Então temos um encontro marcado. Essa aula acontece na terça-feira, 22 de julho, às 19 horas. E é um gostinho, né? Um saborzinho que você pode ter para o curso, na verdade, para o Petit Curso, petcurso.com.br. Você acessa lá e você vê o catálogo de aulas, tudo no modelo do que a gente vai fazer amanhã nessa aula gratuita. Em breve, inclusive, teremos muitas novidades no Petit Cursos. O pessoal vai ficar sabendo muito em breve. Claro que os nossos amigos assinantes do Petit Cursos saberão em primeira mão. Fica também o nosso agradecimento também aos apoiadores e apoiadoras do Petit Jornal, vocês que ajudam a manter esse projeto de pé. Fica o nosso carinho, o nosso abraço, o nosso muito obrigado a cada um de vocês. Petit é uma mídia pequena, não tem nenhum conglomerado por trás, nenhuma produtora por trás, e por isso a ajuda dos nossos apoiadores é tão importante, e por isso registramos aqui o nosso agradecimento. Fica também o convite, se você gosta do nosso projeto, se ele faz diferença na sua rotina, considere nos apoiar. O Petit Jornal tem aqui, inclusive, no descritivo desse episódio, uma série de alternativas. Tem a chave Pix para você apoiar o Petit Jornal, uma forma prática e instantânea de apoiar o Petit Jornal. Dá para ativar o Pix recorrente para apoiar o Petit. Temos também o link para o Apoia-se, o link para o Patreon, se você vive no exterior. Tenho certeza que uma dessas alternativas será confortável para você.
Amanhã estamos de volta. Um abraço, até a próxima. Valeu! Tchau, tchau. Petit Jornal. Inteligência e irreverência em doses diárias. Acesse www.petitjornal.com.br.